Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, novo BMW M135. Sim, é a quarta geração do modelo, embora essa plataforma seja a mesma desde 2019. Tal como o irmão M235, ele passou por uma leve mudança de estilo, mas mantém aqui o mesmo motor do M235, o 2.0 turbão 4 cilindros de 317 cavalos. Esse aqui é um dos últimos hatches premium que você pode comprar no Brasil acima dos 300 mil reais. Eles estão acabando. Será que você consegue colocar um carro desse na garagem? Será que ele consegue te arrancar sorrisos? É o que eu vou tentar te contar e te mostrar um pouco desse carro aqui, que sim, já tem mais de 20 anos de história. Então roda aí, Angela Merkel, Michael Schumacher, Schweinsteiger, Delaco. Vai! O ano era 2004 e a BMW precisava de um carro compacto de entrada para substituir o Série 3 Compact. Começa aí basicamente a história do Série 1. O Compact era basicamente um Série 3 hatch que até fez algum sucesso na Europa, mas não deu muito certo no mercado norte-americano. Na virada de 2004 para 2005 surge então o Série 1, uma solução mais adequada para fazer o papel de carro de entrada da marca. A vantagem era manter a configuração de tração na traseira, algo já não muito comum nos hatchbacks daquela época. A segunda geração veio em 2011, também com tração traseira. Nessa época foram feitas algumas mudanças no line-up. O hatch passava a contar pela primeira vez com a opção de tração integral xDrive, enquanto o Coupé abandonava o 1 no nome de batismo e passava a atender pelo nome de Série 2. Na virada de 2018 para 2019 ocorre a mudança mais profunda, a adoção da plataforma UKL2, compartilhada com outros Mini, que fez com que o Série 1 passasse a ser um carro de tração dianteira para delírio dos mais puristas. Junte a mudança temperamental do Série 1 ao declínio inerente dos hatches compactos premium frente aos SUVs compactos premium e tá feito o enredo dessa história que hoje conta basicamente com sobreviventes. O Série 1 é um deles, ao lado do Audi A3 e do Classe A, que, vamos combinar, já está nos seus últimos dias, devidamente contados. Eu poderia colocar nessa conta também o Golf GTI, o Civic Type R e o GR Yaris e Corolla. Todos esses praticamente carros de nicho, com preço que, aos olhos da razão, nunca se justificam. Só mesmo os da emoção. Será que o Série 1 é tão emocionante assim a ponto de justificar os 460 mil reais pedidos por ele? Vamos tentar descobrir agora, começando pela dianteira. Bem, os faróis, como você percebe, estão um pouquinho mais afilados agora, né? Inclusive, eles têm aqui esses elementos azuis. Eu só acho que faltou para eles uma tecnologia, talvez Matrix, né? Semelhante, aliás, ao que a Audi oferece no A3, opcionalmente. Por falar em A3, esse carro aqui tem 1,80 m de largura, é 1 centímetro a menos que o A3, 1 a mais que um Golf GTI. Tô trazendo o Golf GTI para essa comparação também, porque é outro hot hatch aí nessa faixa dos 400 mil reais, cujo preço foi uma polêmica completa, não é mesmo? Vale lembrar, Golf GTI apenas tração dianteira. Bem, aqui você tem essa grade da BMW, que sim, nesse carro aqui, eu acho que ficou melhor nessa geração agora, nessa quarta, do que era antes. Eu acho que está mais bem integrado aqui com a silhueta do carro. E aqui embaixo você tem esse spoiler, né, pintado em preto brilhante, ornando aqui, inclusive, com essa parte da grade que agrega a parte do seu sistema de condução semi-autônomo, piloto automático adaptativo. Câmeras 360 e o logo da BMW aqui. Aliás, essa cor aqui, roxo Thunder Night, é um dos destaques aqui do line-up. Tem outro tom de azul também bem bonito e as demais cores nem tão chamativas assim, prata, preto e branco. Vamos agora na lateral, que na minha concepção é onde esse carro é mais bonito. Não sei se você vai concordar comigo, você não é obrigado a concordar comigo, mas esse ângulo que você está vendo aqui, o Série 1, especialmente nessa versão M135, esse 3/4 aqui,
é de onde esse carro fica mais bonito, especialmente porque ele não é exatamente um carro curto, ele tem 4,36 m de comprimento. Aliás, esse design aqui proporcionou um ganho de 4 centímetros aí de comprimento para o carro e entre-eixos de 2,67 m. É um entre-eixos bastante grande, né? Quase do tamanho do entre-eixos de um Toyota Corolla, por exemplo, o que faz com que você tenha balanços bem curtinhos aqui, né? Tanto na traseira quanto lá na dianteira, e isso assenta o carro um pouco mais. Inclusive ele é um carro não muito alto também, 1,45 m, isso é bem legal. Essas rodas aqui não são novidade, você já viu no Série 2 também, pneus 235/40, roda 19, obviamente aqui os freios são a disco nas 4 rodas, e esse carro, ao contrário do Golf GTI e também do Civic Type R, por exemplo, outro carro nessa faixa dos esportivos acima dos R$400 mil, tem tração integral, diferentemente das versões mais em conta, né, de entrada do Série 1, que, como eu te falei, tem tração dianteira. Ah, um detalhe interessante também é que ele tem esse unzinho aqui na coluna para você se lembrar a todo momento que você está a bordo de um Série 1. E ele não tem aquele estilo de design do Série 2, né? Ele continua com as armações aqui na porta. O Série 2, por ter essa pegada mais coupé, abdica das molduras aqui na porta, né? Eu particularmente gosto aqui desse estilo de hatch mesmo, né? Não faz questão nenhuma de esconder que é um hatch do Série 1. Eu acho que a gente está até se esquecendo como é esse tipo de carroceria e como ela pode ser bonita, né? Eu particularmente penso assim. Vamos na traseira então, para eu te falar sobre porta-malas. Procurando traços de emoção de design, enquanto eu olho aqui o Série 1, percebi que ele tem 100% a mais saídas de escapamento do que antes. Agora são 2 saídas duplas, somando, portanto, 4 ponteiras aqui alocadas nesse também como se fosse um extrator aqui pintado em preto brilhante. Nesse tom roxo o contraste não é exatamente tão grande, você pode até não notar que está aqui pintado em black piano, mas certamente no carro de tom branco isso fica bem mais visível, né? E claro, essas saídas aqui são responsáveis por fazer alguns pipocos na hora de dirigir o carro. E abrindo aqui a tampa, que aliás, acostume-se, tá? A gente não tem tampa elétrica, embora esse carro custe quase R$500 mil, você vai precisar abrir com o seu braço, como fizemos a vida inteira sem reclamar. E aqui são 380 litros de capacidade, é uma capacidade bastante razoável, até pensando num hatch, e sim, a BMW tratou de colocar um step aqui, ainda que de uso temporário, óbvio, não é uma quinta roda, mas você não vai ficar pelo caminho caso algo aconteça. Ah, e claro, temos também o bagagito aqui para tampar a sua bagagem e ninguém vê o que você está levando. Paleta está aqui, antena do tipo Shark, e você tem também sensores e câmera de ré, como presume-se que um carro tenha, custando quase R$500 mil. Bom, já que a gente falou de ponteira quádrupla e de pipocos, então, vamos voltar lá para frente para eu te falar sobre motor e o que muda. Vamos lá, abrindo aqui o capô, basta acionar a alavanca 2 vezes e pronto, o capô já está pronto para ser levantado. Aqui debaixo do capô está ele, o 2.0 Twin Turbo B48 A20 T2, nessa configuração aqui, que é a mesma do mercado norte-americano, trazendo 317 cavalos. Na Europa, essa motorização aqui tem uma configuração até mais mansa de potência em função de emissões. O torque é de 40,7 kgfm, é o conjunto semelhante aí ao do M235 e também ao do X2, na versão mais nervosa. E, segundo a BMW, esse carro aqui é capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 5 segundos, 4,9 segundos, embora pesado, um carro de 1.625 kg, mas ajudado por uma transmissão muito rápida, muito inteligente, de dupla embreagem com 7 marchas. Para efeitos de comparação aí do que você pode ter como rivais desse carro, o GTI MK8 tem 245 cavalos, o Audi A3 Sportback tem 204, e por que não comparar com os nipônicos Type R e GR Corolla? Bem, esses sim eu acredito que são legítimos esportivos, inclusive porque tem transmissão manual. Aqui no M135 a gente está falando de algo mais palatável, né, para o público em geral. Mesmo assim, ele continua sendo o único entre todos esses que vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. E aí, você acha isso emocionante ou você acha isso racional? Nessa dicotomia entre
emoção e razão, precisamos ver, e portanto, aí vocês vão ficar muito bravos comigo se eu forçar esse capô, e eu também vou ficar. Nessa dicotomia entre razão e emoção, é hora de descobrirmos como é o habitáculo aqui dentro antes de sair para rodar. Vamos começar pelo banco de trás. Opa, vamos lá? Como um bom hatch, estamos mais perto do chão, não é isso? Nada de dirigir lá do terceiro andar. Bem, aqui atrás a situação obviamente não é a melhor possível em termos de espaço, né? Embora esse carro tenha até um bom entre-eixos, eu tenho 1,80 m, o banco está ajustado para que eu dirija, e sim, eu tenho um conforto relativo aqui, eu não estou me sentindo numa clausura, mas eu sei que não tenho assim tanto espaço para movimentar as pernas e logicamente um terceiro ocupante aqui seria inviável. Mas abrindo aqui a porta, a gente tem sim, ó, acabamento macio, o acabamento aqui, aí sim, acho que não podemos muito criticar tendo em vista do preço do carro, né? Aqui a gente tem um suede nessa parte, o encosto de cabeça vazado aqui, tem saída de ventilação, só não tem uma terceira zona aqui atrás. Saídas para carregamento também. Me agrada aqui o padrão de acabamento do Série 1. Alças também e o teto solar vem até aqui atrás. Bom, é basicamente isso, né? Eu acho que quem compra esse carro está mais interessado em sentar aqui no banco do motorista. Vamos lá então. Ah, agora sim, hein? Olha que beleza. Eu acho que até é um alento você entrar num carro como esse e não sentir seu corpo estralar em nenhum lugar, né? Sinal que a gente tá em dia ainda. Brincadeiras à parte, abrir aqui um pouco esse vidro. Na verdade, vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o carro. Ele tem um limitador de revolutions aqui, ele não vai fazer nenhum estralo no escapamento com ele aqui paradinho, mas vamos ligar o ar-condicionado porque faz calor na cidade de Itu. Estamos aqui no interior de São Paulo, viemos rodando já um pouquinho, já já você vai ver como esse carro roda na estrada. Bem, eu particularmente gosto, lógico, da posição de dirigir aqui do Série 1. Inclusive, acho que esse banco pode até vir mais para baixo para o meu gosto. Pronto, e o encosto aqui. Gosto dessa sensação aqui de você ter quase tudo aqui na linha do seu ombro, né? O carro, você percebe isso, como as coisas estão mais baixas, como você se senta numa posição mais, eu ia dizer convencional, mas quase que hoje o convencional é você ter uma posição de dirigir de SUV, né? E você ter contato de novo com um hatch é sempre interessante, né? Eles estão acabando quase, né? Eles estão acabando, mas tem muito hatch elétrico chegando aí lá da China, mas não é exatamente assunto para esse vídeo. Bem, o que nós temos aqui é basicamente também a mesma linguagem de design que a gente vê no M235. Esse painel que foi reformulado, agora ele aparenta avançar um pouco mais aqui em direção aos ocupantes, em relação ao motorista também. Ele tem essa questão de ser enviesado, né? Esse formato aqui te abraçando, como se fosse te envolver aqui na sua posição de dirigir. O volante tem boa empunhadura também, aqui você tem as aletas para trocas de marcha, tá tudo muito à mão, inclusive eu só colocaria o volante um pouco mais para cima para a gente ter a leitura ideal do quadro de instrumentos que, embora digital, cabe todo certinho aqui nesse vão aqui do volante. É um carro que traz muito da lógica pragmática, né, alemã de construir um carro, então tá tudo à mão, os comandos, ó, todos estão aqui à minha mão, dos vidros elétricos, dos retrovisores elétricos, bem como dos vidros elétricos também. As saídas de ar têm uma questão de design um pouco diferente aqui, elas não são tão convencionais, você ajusta a direção como se fosse um joystick, mas tem essa aparência mais afilada, né? Então quer passar um pouco essa sensação de futuro aqui também para o interior do carro e, claro, preservando o acabamento que você espera de um carro premium, embora de tamanho compacto, não é mesmo? Então, tudo aqui no painel é revestido e tem acabamento macio também, com as costuras da linha M. Aqui a gente tem um plástico que é, sim,
de boa qualidade. E aqui embaixo no console, carregador de celular por indução, tem um outro porta-objetos aqui, meio escondidinho, porta-copos, tomada 12 volts, não é cinzeiro não, tá? É uma tomadinha 12 volts, que aliás está caindo em desuso, né? O 12 volts, difícil você achar em carros atualmente, poucos estão trazendo isso mais. E aqui embaixo, os comandos da transmissão, que querem imitar um pouco da linguagem do que seria um carro elétrico, né? Ou seja, liberar um pouco mais de espaço aqui. Então, a alavanca de câmbio fica mesmo no seletor diminuto aqui e você coloca o carro em P apertando aqui esse botão que já aciona juntamente o freio de estacionamento. Essa central multimídia aqui, ela tem uma resolução boa, adequada, eu só achei que ela não é exatamente das mais rápidas, ó, ela demora um pouquinho para responder alguns comandos, tá vendo? Ó? Então, eu vim aqui na Home, aperto aqui os aplicativos, arrasto para cá, quero abrir a câmera dianteira. Ó, temos ali um pequeno delay. Ah não, essa aqui eu apertei a câmera errada. É a câmera interna que eu apertei. Que você pode baixar o aplicativo da BMW e gravar aqui o que você tá fazendo dentro do carro por uma câmera interna aqui. Mas só voltando, por exemplo, veículo, aqui. Demora uma fraçãozinha de segundo para as artes rodarem e tudo mais. Eu acho que não sei, me parece um tanto quanto estranho que os softwares não rodam exatamente tão a contento aqui nessas centrais. Me parece que a gente não chegou lá ainda em termos de central multimídia. Mas é uma central bem completa, tem aqui a possibilidade de você desligar o airbag do passageiro, inclusive tem aqui a fixação Isofix para a cadeirinha infantil, já que ali atrás o espaço não é exatamente tão generoso, de repente a cadeirinha fica grande, né? E aí você pode colocar aqui no banco da frente também. Temos aqui, portanto, o status do veículo, ele dá aqui um check control, dados do trajeto, quem veio aqui rodando com o carro fez uma média de 6,1 km por litro, status do veículo, e aqui até um painel como se fosse um off-road aqui da tração xDrive, vai te dando o gráfico da tração, o gráfico do volante, então isso é bem legal de ver. A resolução em si é legal, tá? A minha maior reclamação é mesmo essa questão de os softwares parece que não são exatamente tão aprimorados como a gente esperaria em ver, né, já em um carro 2026. Mas enfim, talvez eu esteja sendo chato demais. Mas, como eu te falei, tem o gráfico aqui da tração, você pode ver também outras coisas. É muito importante quando o carro tem aplicativo, no caso do app da BMW aqui, você pode baixar e ter várias funções aqui que só com o aplicativo você vai ver. Temos aqui os My Modes também, o personal, o Sport, que a gente vai usar para dirigir já já. Você escuta que ele já muda um pouco. Ó, aqui sim, no Sport a gente já escuta o carro liberar um pouco mais. No modo normal ele limitava a aceleração aqui com o carro parado. Mas voltando aqui nos modos de condução, aqui nos My Modes, tem o eficiente, vamos lá. My Modes. Tem o eficiente, que faz o ajuste para consumo otimizado, uma condução eficiente. Você pode configurar individualmente também. Ah lá, ó, tá vendo? É sempre uma tarefa um pouco mais demoradinha. Então, você configura aqui se você quer o teto solar aberto ou não. E aqui uma configuração geral, certo? E para te mostrar também que o carro tem câmeras 360, você pode acioná-las por aqui. Iluminação, banco e conforto, posição do banco 1, posição do banco 2. O banco não tem ventilação, aliás, tá? É uma coisa que poderia ter também. E aqui as câmeras que eu te falei, que de novo, não tem também a resolução mais impressionante que você verá num carro dessa faixa de preço, mas está aqui, você consegue ter diferentes visões, não tem aquela Bird View, mas te auxilia aqui. E aqui a visão panorâmica aqui de novo, não é exatamente uma Bird View, é só mesmo a lente mais ampliada. É uma central bastante completa, mais uma vez, não custa lembrar que seria importante que você baixe sempre o aplicativo quando a central oferecer para você desfrutar
tudo que é possível fazer. Aqui você tem alguns ajustes rápidos, como por exemplo, desligar o Start-Stop, enfim, e desligar também aqui a central para você dar uma limpadinha, certo? E apertando aqui você volta, apertando qualquer botão ela liga novamente, inclusive com navegação nativa. Pedal shifters, tudo à mão aqui, os controles de iluminação, inclusive esse carro tem o farol alto automático, ele só não é aquele farol inteligente, como eu te falei lá fora, retrovisor eletrocrômico e aqui espelhinhos em ambos quebra-sóis. Ah, o som é assinado também, Harman Kardon, tá? Isso é bem legal para você ter essa experiência mais premium aqui na hora de dirigir. Esbarrei no botão da memória do banco e ele levou o banco para a memória que eu esbarrei. Bora dirigir então, que é a coisa mais interessante de fazer quando a gente está falando de um hot hatch como esse. Bem, vamos lá, já vou colocar aqui o carro no modo Sport. Pronto, ele já liga novamente o motor. Afinal de contas, queremos entender esse carro em sua plenitude, não é isso? Aqui vamos entrar na Estrada dos Romeiros, uma estrada também bastante propícia para a gente testar comportamento de direção, suspensão. Quem conhece aqui a região de São Paulo sabe. O microfone está com o cancelamento de ruído desligado porque é interessante também entender um pouco da atmosfera que esse carro passa, né? A gente está falando de motor 4 cilindros, claro. O ronco desse tipo de motor não é exatamente uma unanimidade, mas ele tenta, de uma maneira inteligente, te entregar aqui uma atmosfera mais esportiva, né? E, lógico, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas de vez em quando rolam uns pipoquinhos ali de troca de marcha e tal, que você consegue, dependendo do modo de condução aqui, deixar isso mais evidente ou não. Mas, cara, é um motor bastante vivo, né? Um acerto bem interessante, são os 317 cavalos. É a entrega de potência maior que esse motor consegue entregar aqui nessa linha 1. E é interessante porque aqui, ó, lógico, né? Modulação de freio e de volante muito boa. A traseira acompanha bem até o que você está fazendo. Tração integral, não tem muito segredo. Ó, o carro acompanha mesmo, não tem nem muito o que falar assim do que você espera. Não é exatamente o desempenho ao extremo, tá? Não é uma coisa que vai fazer você sentir que dirigiu a coisa mais impressionante da sua vida. Longe disso. É um conjunto que é competente, muito competente, claro. Não resta dúvida disso. 0 a 100 abaixo dos 5 segundos, 4,9 segundo divulgado pela fábrica. Esse carro não é exatamente muito leve, são 1.625 quilos. Eu diria até que o número da ficha técnica é mais impressionante do que a sensação aqui dentro. E claro, o fato de ser um carro que não é exatamente tão leve, 1.625 quilos, mais de 1,5 toneladas, eu acho que isso também prejudica um pouco essa sensação de que você poderia estar num carro mais ágil. Mas a entrega de torque aqui dessa transmissão automática de 7 marchas, que é sim dupla embreagem, contorna isso de uma maneira boa, né? Você tem uma entrega adequada. A grande questão é exatamente essa, né? Nessa faixa aí dos entre 400 e 500 mil reais, você tem coisas muito viscerais, né, para escolher. Você tem o Civic Type R, você tem o GR Corolla, tudo bem, a gente está falando de carros manuais, mas e também com menos potência, mas que ainda assim conseguem entregar um desempenho muito diferente daquilo que você está acostumado, né? Eu, puxando de cabeça aqui, já andei algumas vezes de A45 AMG. E na verdade esse carro aqui seria o equivalente do A35. Eu acho que nessa faixa dos compactos europeus, para você ter algo muito extremo mesmo, ou você pula para os RS3, que existe o RS3 Sportback lá na Europa, na Alemanha. Aqui a gente só tem o sedã. Ou você pularia, no caso do hatch, para o A45 AMG. A estradinha deu uma passagem aqui. Tá vendo? Ó, você dá o pé, você percebe que tem um trabalho de transmissão bem acertado, e é ela que está fazendo boa parte dessa sensação de agilidade.
não muito a capacidade do carro de ir de um ponto ao outro, justamente por causa dessa massa que ele tem, né? 1,5 toneladas. Mas voltando ao raciocínio, o mais extremo que você teria aqui seria o A45 AMG, que já está com seus dias contados aí, mas o A45 é até aquele carro que chega a ficar um pouco chato de dirigir no dia a dia, né? Para quem pensa em usar esse carro no dia a dia, o A45 é suspensão bem mais dura, né? Que a gente tem um pneu até um pouco mais alto, a suspensão é sim firme, mas você ainda nota que tem uma pegada de conforto para longas viagens. Então, esse carro sim tem a capacidade de ser o carro para fazer tudo, o carro para ir viajar, para usar na cidade, porque ele é pequeno, porque a suspensão não é aquela que vai fazer o seu dente cair a cada remendo de ponte. É aquele carro que procura o meio termo, o carro que procura ser o limiar entre o que você vai ter de mais extremo com um carro premium de tamanho compacto, que no entanto não entrega um desempenho tão maravilhoso assim, ou tão acima da média, né? Tão acima dos 400 mil reais como você espera. E é justamente essa a questão, né? Esse carro aqui, por quase R$500 mil, precisa se provar em muitos aspectos. Ele não é o mais espaçoso, ele não é o mais potente, ele não é o mais visceral. Beleza, é questão de design também. Eu particularmente, como eu te falei, esse carro aqui, dependendo do ângulo que você olha para mim, é o mais bonito dessa categoria. Mas sim, é um carro bem acertado, é um carro que vai te fazer feliz, claro, não é diferente disso. Mas você entende também um pouco do limbo que o Série 1 entra, né? Ou entrou a partir do momento que deixou de ser aquele carro mais roots, mais raiz, e abandona a tração traseira, passa a ter aqui, no caso dessa plataforma, tração integral, nessa versão M135, mas também de tração dianteira nas versões civis. Mas é exatamente isso, né? É aquele carro que procura te entregar o máximo possível na barrinha do super trunfo lá, né? Conforto. Se eu adiciono muito conforto, eu diminuo a potência aqui. E aqui ele tenta trazer a barrinha tudo para o meio. E aí eu não sei exatamente se você, ao pagar quase R$500 mil num carro, tá procurando essa barrinha aqui do meio. Talvez você queira um pouco mais de agilidade, você queira um pouco mais de sensação, um câmbio manual. Mas enfim, é algo a se pensar. No mais, o carro é o carro do seu tempo, né? Aqui a central multimídia te espelha várias coisas, tem a navegação nativa, espelha os seus apps, espelha o seu celular, tem os comandos por voz também, tem aqui o painel de boa resolução, com head-up display também, teto solar de um tamanho adequado, acabamento, como eu te mostrei, tudo muito bem feito, 317 cavalos. A esse preço, eu esperava ou um pouquinho menos de preço, ou talvez um carro um pouco mais visceral, né? Um pouco mais leve. De repente estamos chegando numa lombada aqui, mais uma vez modulação de freio muito boa. O carro freia bem, o carro apoia bem aqui o volante. Mas, de novo, longe de ser aquela sensação visceral que carros dessa faixa de preço conseguem te entregar com um pouco mais de vigor, talvez. Mais uma saidinha aqui, ó, da lombada, saía 10 por hora. É legal? É, mas não é a coisa mais legal do mundo. E talvez a função desse carro seja exatamente essa, né? Não ser a coisa mais legal do mundo, seja a coisa mais legal que você possa ter e ainda assim utilizar no máximo de ocasiões possíveis. Talvez essa seja a receita aqui do M135, que é sim um pouco mais barato que o M235, claro, um carro hatch, em detrimento do outro que é sedã, um sedã coupé, né? Não tem as molduras de porta, você já viu o vídeo desse canal por aqui há alguns dias. E aí, o que você faria por esse preço? Você escolheria utilizar um carro como esse como o seu queridinho do dia a dia, ou por esse preço você embarcaria de vez em algo para o seu fim de semana, para sair de vez da rotina e fazer coisas que muitas vezes, e aliás a maioria das vezes, você não pode fazer
em ruas e estradas do nosso Brasil. Vamos voltar lá para o nosso QG. O contato aqui com o M135 foi breve, mas deu para perceber que, como um bom BMW, ele é um bom carro acertado, um bom carro em termos de acerto, suspensão também não vai te fazer se cansar tão cedo do carro, os bancos apoiam bem. É realmente um Grand Tourer. É um carro para você fazer longas distâncias de maneira confortável, rápida e segura. Mas talvez por esse preço, o que as pessoas buscam seja justamente sair um pouco da zona de conforto. E aí, o que você faria? Vou tentar trazer um pouco mais de panorama do que é possível fazer nessa categoria e você escreve já nos comentários se o M135 é o hatch compacto premium definitivo para o uso geral e restrito. Bora lá! Pois é, meu caro youtuber espectador, nessa salada de números, sensações e contas que você pode fazer olhando para um BMW M135, ele seria como se num jogo de super trunfo ele tivesse todas as estatísticas na média para mais. Ele é mais rápido que os rivais, acelera de 0 a 100 em menos de 5 segundos, tem uma boa potência, tem tração integral e tem um porte até mais avantajado, eu diria, especialmente quando o assunto é entre eixos. Mas, ainda assim, precisamos fazer uma análise tendo em vista o preço desse carro. Sim, ele não é tão visceral quanto um Civic Type R ou quanto um GR Corolla. E também, ele não guarda o legado, por exemplo, como de um Golf GTI, que faz o coração de muitos apaixonados ainda bater mais forte. Se você procura um carro legal para dirigir no seu dia a dia e está procurando um hot hatch como esse, muito legal, você certamente é uma pessoa que gosta de carro. E eu tenho certeza também que você gosta de saber que fez um bom negócio. Então eu vou te contar um segredinho. Vai lá na Mini, tem o Countryman, John Cooper Works, tem esse mesmo conjunto e você ainda economiza uma grana. E eu tenho certeza que ninguém da sua casa vai reclamar que o carro é apertado demais. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e me diz aí nos comentários o que você faria. Você iria com esse carro aqui? Você iria com o Countryman? Eu sei lá. Eu ainda acho que sou mais Civic Type R. Comenta aí.